Muito bem, é um prazer muito grande. Estou aqui com os ex-seminaristas redentoristas, mas como Forbes sempre gosta de lembrar, e no coração dele, nós, para sempre redentoristas, né, Forbes? Estou aqui com meu querido Isso. amigo Forbes, conhecido por Delegado. Estou aqui com o nosso querido Ricardo, né? Também é conhecido por Trator. Depois ele vai explicar o porquê que é o apelido de Trator. Eu acho que ele é, trabalhava todos os seminaristas tinham um trabalho no seminário. Eu acho que ele dirigia aquele tratorzinho lá do seminário. Ele vai explicar. E estamos com o Fachinello, com o Moacir Fachinello, que é irmão do nosso querido Reginaldo Fachinello. Ambos estiveram no seminário. Eu sempre confundi achando que era o Moacir, que era gêmeo do Reginaldo, né? Mas depois eu vi que o Reginaldo é gêmeo de uma querida irmã de você, né, Moacir? E que alegria falar com vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem que vai... Quem que... Vocês vão obedecer a hierarquia, vou deixar o delegado falar primeiro, senão ele manda nós tudo preso. Fala. Depois ele não para nunca. Vamos falar a respeito do 13º encontro de ex-seminaristas redentoristas, que acontece em Campo Grande, né? Nos dias 26, 27, 28, né? É setembro. Agora de setembro. Eu já quero agradecer, porque eu moro aqui num porão muito bom, muito confortável aqui, e tem os vizinhos que moram em cima, eles estão sendo muito queridos. Raramente eu faço gravação via Zoom e eles estão queridos. Agradecer ao meu querido Anderson, agradecer às filhas dele, agradecer à querida esposa dele, também ao netinho, né? Muito queridinho. Agradecer a todos por essa tolerância e pelo barulho que estou fazendo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Delegado, e aí? Sim, Pronto para o encontro? estamos ansiosos fazendo aqui um pré-encontrinho sobre o grande encontro em Campo Grande. Que todos os ex-colegas redentoristas, seminaristas, possam se agilizar, combinar com seus amigos para encher esse ônibus para levar-nos para o encontro. E, no mais, estamos correndo atrás das coisas necessárias, né, para o encontro. Pagamento de ônibus, das coisas. Eu gostaria Inscrição lá de em Campo agradecer Grande. eu gostaria de agradecer o Forbes, porque eu não estou falando que você está de idade, você é um homem experiente pela idade, diferente, né? Você poderia muito bem estar no conforto do seu lar, na pescaria, mas você correndo atrás do ônibus aí para nos levar. Agradecer a comissão, que faz parte de Curitiba, o Ricardo, rapaz do céu, que correria que é mexer com o numerário, né, Motores. Ricardo? Isso. Vou lembrar do Torres também, cara. Ricardo, qual correria, qual responsabilidade é lidar com o dinheirinho dos outros aí, você tão querido em se propor a ajudar o Torres também, João Torres, muito obrigado por vocês aceitarem este trabalho. O Moacir também, você faz parte desse esforço todo, está aí ajudando na divulgação, você e seu irmão aí com um carinho tão grande para manter essa amizade aí entre os redentoristas, né? Nesse momento eu faço uma homenagem ao Tizil também, no jeitinho dele, nas fotografias, no encontro, nos esforços, né? O problema é que se eu falo de um, não falo do outro. Agradecer lá ao pessoal de Campo Grande, a comissão de Campo Grande, agradecer ao nosso querido Blas, agradecer ao Zé Maria, esse que é o problema, a gente fala um, esquece os outros, puxa a orelha da gente com razão, né? Então, agradecer a todas as pessoas que estão aí se esforçando por esse encontro. Trator, e aí? Me conte uma coisa, Ricardo. Primeiro, por que teu apelido é Trator? Bom, trator, o pessoal pensa que realmente é por causa que eu trabalhava com corta-grama. Na Aham. verdade, na Como que é o verdade nome isso, daquele na tratorzinho verdade mesmo? isso, Tomata. é, tá. Na verdade isso influenciou bastante a tomatinha que eu usava, né? Que era, eu trabalhava com aquela máquina pequena de corta-grama e o jamanta, que não era trator, era jamanta, trabalhava com tratorzinho. Mas isso influenciou. Mas o principal motivo
de, o apelido Trator foi graças ao nosso saudoso amigo Eduardo Palácios. Quando eu fui jogar futebol, eu já era um pouco mais crescidinho e fui para a parte dos menores. Então, eu participava do futebol com os menores. E eu Olá! tinha um corpo mais avantajado, tinha força, e eu ia passando por cima de alguns, né? Um Então, o Palácio trator! falou trator e pronto, pegou e já culminou com a situação que eu estava cortando grama com o trator. Então, daí não teve como brincar dele. Trator 2 vezes. Trator 2 vezes. Então. Você sabe que quando eu fui a primeira vez no encontro, tive a graça de Deus de encontrar vocês nas redes sociais, né? Fui em Campo Grande, justamente em Campo Grande. E o Fernando de Ponta Grossa, ele Sim. guardou ali para mim uma coquinha que a latinha tinha várias, mas eu peguei essa que tinha a latinha o meu tamanho. Então eu guardo como uma lembrança. Fernando, em homenagem a você, pelo teu carinho, pela recepção. Eu também tenho essa lembrança da época do nosso querido em Salhalde, né? Que foi feita homenagem lá. Isso, lá em Assunção, no encontro de Assunção. E para não ficar triste, que eu não lembrei dele, o meu querido Mauro, né? Ele veio das vezes que ele passou em Baú, nós comemos um pastelão lá em Baú, que é o tamanho meu, o pastel, e ele me deu a camisa do Joinville, que muita gente confunde, que é do São Paulo. Só depois que eu descobri que o Joinville estava na 6ª divisão do estadual. Mas isso é o que menos importa. O Mauro, estou fazendo uma brincadeira aqui, ó, torcida do Joinville, todo o meu carinho, uma brincadeira, tá? Hoje em dia tá perigoso brincar com torcidas, né? Mas eu tenho essa camisa, eu uso sempre que eu posso para fazer minhas entrevistas, para homenagear os ex-seminaristas. Só lembrando que ela tinha o quadro lá de Assunção, eles fazem parte da minha estante. Todo mundo que vem aqui em casa vê e fala o que é Alberec, né? Eu falo com muito carinho, que é dos nossos encontros, dos nossos amigos. Moacir, deixei você para falar por último, rapaz do céu. Eu tenho menos coisa para falar. Não, imagina. Moacir, qual que é o teu apelido lá? Eu não tinha, o meu apelido era de segunda mão. Eu tinha Segunda mão? de segunda mão, porque existia antes de mim, existe ainda, o padre Edson Ulanovich, era chamado de Mocho. O apelido dele era Mocho. E aí, quando eu fui para lá, alguém olhou para mim e disse que eu era parecido com o Mocho, aí pegou o Mochinho. Aí herdei o apelido do polaco lá, que não era meu. Então, eu não tenho apelido original, meu apelido é segunda mão. Segunda mão, legal, legal. Ô, Moacir, nós tivemos o privilégio de ter você participando da entrevista no ano passado, dessa conversa no ano passado. Só relembre, alegria para você, o que representa na tua vida, sobretudo no início da tua vida profissional, depois que você saiu do seminário, o que representa para você ter ido para o seminário, na tua vida familiar, profissional, na tua vida com os amigos? O que a gente aprendeu lá, que leva para a vida, profissionalmente, vou dizer, tecnicamente, profissionalmente, quase que nada. A não ser aquela boa formação base de ensino médio e tudo mais, que me ajudou a passar em outro vestibular, sem cursinho, sem nada. Mas para o convívio em família, para o convívio em grupo de trabalho, etc., a gente aprendeu muito a conviver em comunidade, né? Isso para mim facilitou muito. Eu acho que eu repetia muita coisa, reproduzia muita coisa nos ambientes que eu frequento, coisa que eu aprendi no seminário, de tolerância, de colaboração e tudo mais. Eu acho que eu aprendi muito com isso e sempre consegui conviver em diversos grupos, graças, em grande parte, imagino, ao aprendizado que a gente teve no seminário. Então, isso é muito importante. Me conte uma coisa, a gente sempre tem a presença
da esposa de vocês nos encontros. Esses dias foi aniversário da tua esposa. Problema sério com o nome, ela é tão querida, a esposa de vocês é tão querida comigo, e eu esqueço o nome. A Denise, que eu levei aí 5 segundos para falar o nome dela, né? Cada convite, todo desse jeito. A dona Erci, ô Forbes, eu quero saber o seguinte, rapaz do céu, na hora de se acordar lá, que era 11 horas a entrevista, a dona Erci não chegou e não jogou o balde d'água, não sei, igual o Zé Bete fazia, joga um balde d'água na cabeça dele que ele acorda. Não, porque ela não pode andar, tá se recuperando da fratura. É verdade. Sorte tua, senão ela ia lá com o balde d'água, hein? A Denise é um carinho só também com todos nós. Agradecemos as esposas de vocês. O Macir, a sua esposa, que esses dias fez aniversário, Marta. Viu? A alegria com que a Marta tão bem se confraterniza conosco, coisa bonita que vocês têm. Eu gostaria que você comentasse conosco a respeito de que nós formamos uma família quando nos unimos e sempre. Comente para nós. Não é apenas um grupo de colegas de escola. A gente tem os colegas de escola, os colegas de faculdade, e o nosso coleguismo é muito mais do que acadêmico. A gente conviveu dia e noite, café, almoço, janta, lazer, oração e tudo mais. Então, são laços muito mais fortes que de coleguismo de escola, coleguismo de trabalho, né? Então, isso todo mundo percebe quando vê os nossos encontros, o nosso relacionamento de hoje, percebe que tem algo mais do que um coleguismo só de estudantes, né? Isso é patente cada vez que a gente se encontra, né? Todo mundo percebe isso, né? Ô, Ricardo, e quanto tempo você ficou no seminário? Hoje é a primeira vez que você conversa em entrevista conosco aqui, né? A gente já fez aquelas perguntas básicas no ônibus, mas a entrevista é a primeira vez que está conosco. Realmente eu não sou de conversar muito, né? Então, você é mais caladinho. Quanto tempo você ficou no seminário? Eu fiquei 5 anos, 68 a 72. Final de 72. Então, deu 5 anos. Como que você conheceu a Denise? Conta para nós. É bonito saber, porque esse fato de ser seminarista, às vezes tem ligações. Conte para nós. A Denise eu conheci realmente dando oportunidade àquilo que eu fazia no seminário, participando de reuniões, se aproximando de igreja. A família dela também é bastante de igreja, e eu fui trabalhar e a gente se encontrou realmente trabalhando na igreja, né? E a gente começou a namorar perto, trabalhando. Então, aquele compromisso que a gente tinha, e ela muito comprometida com as coisas também, e a gente se encontrava muitas vezes, todo final de semana praticamente. Então, a gente acabou se conhecendo. Aí convidou para ir no cinema? Convidou para ir no cinema, hein? Exatamente. Graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta para você, tá? Vou fazer uma pergunta indiscreta para você. O carinho pela Denise, ele também foi um dos fatores que você decidiu deixar o seminário para manter aí um dos sacramentos, que ao invés do sacerdócio, sim, o matrimônio? Não. Na verdade, a minha intenção era dar continuidade mesmo no seminário. Mas por motivo de família, que meus pais não eram de Curitiba, eles vieram para Curitiba, então já tinham uma certa idade. E o meu irmão, que morava aqui em Curitiba, ele foi no seminário uma vez, e a única vez que ele foi me visitar, ele foi para falar assim que eu precisava ajudar meus pais, né? Então foi um dos motivos que eu falei com o padre José Mei. Ele assustou-se. Do ano seguinte eu ia ser zelador e nada. Ele disse: mas então você vai e volta. Daí essa volta é muito difícil de acontecer, né? A gente já formou um outro grupo, conhecia a Denise, a gente, uma família, e já se enraizou na sociedade, e ficou mais difícil um pouco para voltar, e a gente dá continuidade até hoje, colaborando com
com a igreja, com as comunidades, isso aqui a gente A faz. sua história, ela mescla com a realidade na época de muitos adolescentes e jovens que estavam no seminário, e eu li também, numa entrevista que eu fiz apenas escrita na época, né, a respeito da mamãe dele, ele comentou isso na entrevista, inclusive, Neuli, você é um querido nosso, faz uma falta enorme a tua presença, assim como dos demais também, que não estão ainda ali, por causa da correria, não estão junto conosco nos encontros. Pedir que o Neuli volte aí a se encontrar conosco, né? O Neuli, a única raiva que eu tenho do Neuli é que ele trabalha na área odontológica, é o único que pode chamar nós de boca aberta na hora que está trabalhando, né? Ô, Forbessa, você sabia dessa ou não? Os nossos queridos dentistas aí são os únicos que a gente não pode reclamar quando a gente está lá assim, ó. Se eles chamarem a gente de boca aberta, a gente tem que ficar calado, falar, é verdade, vai. É verdade. Tem que estar sempre de boca aberta. Sempre de boca aberta falando. Boca aberta falando, né? Ô, Forbessa, e você, meu querido? Conte uma coisa, a dona Erci, né? Querida também, que só. Como que você conheceu a dona Erci? Conta para nós. Isso aí. É tudo. A minha vida de 15 anos em seminário era uma vida de religioso. E vindo para o mundo, saindo do seminário, quer dizer, me tiraram do seminário, mas o seminário nunca saiu de mim. Exato. Então, eu vivi uma vida de seminário após a saída lá de Saffield, Estados Unidos. Exato. Eu fiquei mais de 1 ano e meio nessa vida de seminarista aqui no mundo. E aí eu soube, por minha tia, que na frente da casa dela tinham 4 ex-freiras morando. E elas falavam, Zeca, era meu apelido de criança lá em Alexandre, lá em Paranaguá. Mas você soube, você não soube pela sua filha. Vai lá para convidar você não soube, Forbessa. Você não soube pela tua filha, porque você não tinha tuas filhas ainda, você soube por quem? A minha tia, irmã da minha tia, casada com o irmão da minha mãe, morava na frente de uma casa que tinha 4 ex-freiras. A tua tia. A minha tia morava na frente de uma casa que moravam de aluguel 4 ex-freiras que tinham saído do Irmãs da Caridade e moravam ali, na frente da casa dela. E ela sabia daquilo, e eu, naquela minha vida de religioso, encontrando com religiosa ali, comecei os prolegômenos, como que é? Os prolegômenos. Vamos no cinema, não sei o quê, e bababá, todo final de semana. E assim foi até que se casamos e temos 3 filhos, a Josiane, o Gustavo e a Juliana. Todos formados, graças a Deus. E estamos aí. Agora, essa minha vida de religioso nunca saiu de dentro de mim. O que acontece? Você trabalhou muito esses dias, especialmente lá em Guaraxaba. Queria te parabenizar e Deus está muito feliz com você pelo trabalho missionário que você tem lá. Exatamente. A minha vida, o foco da minha vida nunca morreu. Está sempre ali naquela coisa. Ser padre missionário, redentorista, santo, salvador de muitas e muitas almas, orientando as almas, essas coisas. Nunca saiu de dentro de mim, porque eu não saí porque quis. O superior lá, o formador que me mandou embora. Então, o que acontece? Eu fiz essa cara porque eu não dei sossego com o padre Tiago quando ele vinha atender a confissão aqui, padre Tiago Ismal, ele vinha atender a confissão aqui em Telêmaco. Eu falava, padre, eu não pedi para ser mandado embora. Vocês colocaram na carta que eu e vocês decidimos depois de muita oração. Aí tudo bem, demorei sarar essa ferida. Então,
eu, por não perder esse foco, no Tríduo Pascal agora, de Páscoa passada agora, tive lá em 2 comunidades no mato, bem lá na Mata Atlântica, em Guaraqueçaba, fazendo todas aquelas cerimônias, conversando, refletindo com o povo sobre o projeto do Reino de Deus, por que estamos aqui, por que somos cristãos, por que seguimos essa fé no Cristo. E todos eles lá me agradecem por eu deixar a família e ir lá se unir com eles e orientá-los e alegrá-los com a comemoração da Páscoa de Jesus, que culminou com sua vida aqui na Terra, fazendo Nós com que que todos nós agradecemos também por isso. vivamos uma vida de cristãos, seguidores de Jesus. Isso eu me considero um sacerdote, como todos nós somos, servidores do reino de Deus. Nós nos orgulhamos por isso. O Trator, o Ricardo, ficar te chamando de Trator, desculpa, Ricardo, eu não sou de palavra, apelido, mas é um apelido carinhoso. Ô, Ricardo, fazer uma homenagem aqui ao nosso querido Padre Ângelo. Padre Ângelo, que foi no último encontro nosso, que felicidade saber que ele vai voltar a estar conosco em Campo Grande. Importante, né? O Padre Ângelo nos presenteando com a presença, né? Gostaria que você comentasse. O Angelão. Isso é muito importante, ter uma companhia bastante madura espiritualmente, isso ajuda bastante o grupo, apesar de todos, eu acho, cresceram muito espiritualmente, são todos maduros, e o exemplo é muito importante de ter uma pessoa como o Padre Ângelo, muito amigo e disposto a sempre colaborar com o grupo e dar aquele apoio espiritual que todos nós precisamos. Que legal. Aproveitar aqui e lembrar alguns nomes que a gente espera que saiam aqui de Telêmaco para o encontro. Todos os seminaristas. Mas o Miguel Vergensky, né? Miguel, a gente espera você com a Kátia, se una a gente no ônibus. A gente espera ali que o Cassimiro, aqui de Imbaú, também se una, né? A gente a ônibus ali para ir a Campo Grande. A gente espera com a Dilson Kubliski, junto com a Cláudia também, se junte a gente para ir até Campo Grande. Todos. Eu estou lembrando desses nomes, né? O nosso querido Solac também, por favor, Solac, seja sempre bem-vindo, sempre. O nosso querido Vanderlei Gasques, ele, inclusive, que pediu 2 livros meus, enviei ontem. O Gasques voltou para os Estados Unidos, né? Mas tem lá o Vanderlei, irmão dele, que foi seminarista. Então, por favor, quem sou eu na fila do pão para, em nome de todos vocês, falar que todos são bem-vindos. Ô Faquinello, como que você conheceu a sua esposa? Conte para nós. Ela era vizinha minha, morei um tempo na mesma rua que ela, e aí a gente foi se conhecendo, se encontrando, se vendo, bate-papo no portão. Olha o sorriso do Forbes, olha o sorriso do Forbes. Do lado de dentro do portão, do lado de fora do portão, e aí foi evoluindo, então aí está mais de 30 anos. O fato de você ser ex-seminarista ajudou, né? Acho que não, né? Você, assim como o Ricardo, assim como o Forbes, graças a Deus, pessoas maravilhosas. Me conte uma coisa, moçada, eu gostaria que vocês falassem, cada um, começando pelo Faquinello, e depois indo para o Ricardo e depois para o Forbes, a gente vai falar mais. Faquinello, faça um conclame aí para o pessoal participar do encontro, fique à vontade. Pedir para o pessoal que, independente da questão espiritual, que é muito importante, o próprio encontro, rever amigos, isso aí é muito emocionante para a gente. A gente, nessa fase que a gente está de maturidade, para não dizer de velhice na vida, é muito importante as relações. E eu fico muito feliz de encontrar cada um dos quais a gente conviveu, outros que a gente conheceu mais tarde. Então, quem não foi, quem está em dúvida, venha que vai ser bacana, a gente vai ter uns 3 dias de muita alegria, muito carinho, com certeza.
Revela para nós aí, o Reginaldo, ele também ajudou a descarregar lá a carreta do nosso querido irmão seminarista, que ele passou por Toledo e tal, ele só foi mesmo de caroneiro. Conte para nós. Você sabe que o teu irmão, esses dias, se uniu aí um ex-seminarista amigo nosso, você me ajuda a lembrar o nome, e ele fez lá O uma Nildo. viagem. Não, eles se encontraram. O Nildo é amigo de infância nosso e dele também. Aham. E aí eles se encontraram, eles estavam andando na mesma região, o Reginaldo estava, acho que em Santa Helena, e o Nildo ia passar por lá, e aí passou, pegou carona, foi com ele lá buscar uma carga de areia, mas só... Acho que deve ter jogado uns grãozinhos em cima, só para figuração, né? Não, Reginaldo, não sei de nada, hein? Eu só fico botando fogo, né? É, O o Nildo é Ricardo, muito querido para nós. muito querido, Nildo, um abraço. Desculpa de eu não lembrar aí o teu nome, o Nildo, né? Fica à vontade para fazer essa convocação entre os nossos queridos. Ah, sim, como o Faquinello acabou de falar, a importância do grupo se rever, isso é muito gratificante, não exatamente só pela espiritualidade que a gente viveu, a convivência que tivemos como família, isso cada ano renova-se aquele espírito que a gente vai reviver os anos que a gente passou por lá, porque era uma família muito aconchegante, muito tranquila, muito responsável e respeitosa. Então, eu acho que, para quem ainda não foi, e eu acho que tem pouca gente que não foi, e os que estão pretendendo ir, que estão com dificuldade, façam um esforço com o horário, entre em contato conosco para a gente reviver essa alegria que a gente teve no seminário, que isso não vai acabar nunca, isso vai ser eterno para a gente. Isso aqui, enquanto a gente viver, vai ser para relembrar, e cada ano é uma renovação, é uma alegria diferente do momento que a gente vive. Só lembrando que em Tibagi, né, nós temos um costume entre os encontros de seminaristas, jamais fazer qualquer ligação política, mas o atual prefeito de Tibagi, os ex-seminaristas iam jogar bola no sítio dele. Ele ia lá jogar bola no sítio, lá junto com os ex-seminaristas, na época do noviciado ali em Tibagi. Tá? Então, o atual prefeito Rildo, só há possibilidade aí, de repente, numa das reuniões, uma das tratativas, por exemplo, cidadão, agradecer ao cidadão também, agradecer aos pensos também, ali de Curitiba, agradecer a todos. Complicado falar nome, você esquece alguém, puxa a orelha da gente, com razão. Aí, de repente, incluir no próximo encontro em Curitiba uma chegada até Tibagi, não é? Onde, além da população de Tibagi de mais idade, vai lembrar, né, dos ex-seminaristas que por ali passaram, de repente a prefeitura incluir dentro da pasta da cultura, né, esta chegada dos irmãos redentoristas, né, ali em Tibagi, agradecer ao meu querido Neri Assunção, que é um querido, que hoje é diretor do Museu Municipal ali de Tibagi. Ele falou: Beck, conte melhor para mim, porque será uma alegria, né? Eu, como mero diretor do museu, seria uma alegria muito grande a cidade receber. Vocês fazem parte da história, os redentoristas fazem parte da história de Tibagi. Então, desejar, Rildo, né, enquanto administrador, enquanto prefeito, não está descartado aí, de repente, a gente conversar entre os irmãos, né, que organizarão o encontro quando for em Curitiba, quem sabe, ao invés de dar uma passadinha, também dar uma passadinha ali em Ponta Grossa, que é o fato maior, todos nós estudamos ali no Santíssimo Redentor, quem sabe dar um pulo também ali em Tibagi, relembrar aonde era o noviciado ali, né? Ô, Forbes, fica à vontade também para fazer a sua convocação, meu querido. E muito obrigado por correr atrás do ônibus, Ricardo e também João Torres por cuidarem aí dessa questão aí do recebimento, Faquinello, de seu jeitinho, nos ajudar também. Forbes, fica à vontade. Mas eu falo, hein, rapaz do céu. Então,
todos aqui estamos na mesma linha, no mesmo foco de nossa vida de ex-seminaristas redentoristas. Lá no seminário, nós criamos um relacionamento familiar. Não tinha lá nossos pais, parentes, o que tinha são os formadores que nos formavam um elo de pai, de mãe, mas os amigos preencheram essa falta de mãe, de pai nosso lá. Então, criamos um grande elo, uma grande força familiar de comunidade, de relacionamento pessoal um com o outro, e aquilo nunca morre mais em nossa vida. Ficou uma coisa assim muito boa, muito saudável, e fora a espiritualidade que nos formaram lá, né? Nós criamos assim aquele comunidade fraterna, amiga, e esses encontros nossos é para reabastecer, religar, alimentar a nossa bateria de vida naquela época, que continua dentro de nós, como se nós fôssemos jovens, e o sonho é realizado. O sonho nunca morre, está sempre dentro de nós aquela vida. Muita coisa de alegria aconteceu na nossa vida, e isso não nos deixa de lado. Por isso que é importante ir a esses encontros, porque esses encontros nos unem mais, nos traz mais alegria, fortalece a nossa vida, dá mais esperança para nosso relacionamento, nosso viver. E então eu estou procurando entrar em contato com tanta gente dos ex-seminaristas. Eu gostaria que todos nós reforçássemos essa vontade de se encontrar, porque a vida é curta, passa, e depois, por que eu não tive nesses encontros? Por que eu não falei com fulano que já se foi? Então, a gente tem que pensar nessas oportunidades que temos e se encontrar. E se encontrar é reviver, é formar mais história para a nossa vida. Muito bem. Faltam 2 minutos e meio, só vou fazer uma colocaçãozinha aqui, daí a gente já se despede, tá? Acho que por problema de comunicação e diferenças de linguagem, o meu espanhol é terrível, e o meu querido Oscar, ele tem um português muito bem, ele está com português melhor que eu. A gente havia marcado uma entrevista com ele lá no Paraguai, e daí eu quis fazer essa entrevista novamente ali, quando nós nos encontramos em Encarnação. Acabou que eu, muito relaxado com o horário, a hora que eu fui marcar a entrevista com ele, a gente já ia entrar para a reunião principal do sábado. Então, Oscar, eu quero pedir perdão para você de eu não ter feito a matéria com você. Você será meu próximo e a minha segunda entrevista quanto ao encontro de Campo Grande, representando todos os irmãos paraguaios. E eu fiquei na casa do Oscar na primeira vez que fui a Assunção. Então, eu tenho um carinho muito grande, né? Eu gostaria aqui de deixar um grande abraço à nossa professora, a esposa do Oscar, também ao Oscar. E, Oscar, se prepare aí que você será meu próximo entrevistado para a gente falar dessa alegria dos paraguaios, não é? Que nos enche de amor no coração, um amor de irmão, estando conosco, vocês que estiveram aqui no encontro, no seminário de Ponta Grossa, vocês têm um carinho muito grande pelo Brasil e pelo Paraná e por Ponta Grossa, por vocês serem acolhidos aqui como estudantes. Meus queridos amigos, fiquem à vontade para as considerações finais, nós temos aqui 1 minuto e meio. Desejo que os nossos ex criem coragem, ânimo, e vamos fazer uma força para nos encontrar lá no dia 26, 27 e 28 de setembro, em Campo Grande. O nosso ônibus aqui já tem 27, com 4 ou 5 já esperando na lista de espera, e vamos ver se conseguimos pelo menos 35. Tá no certo. mínimo. Mas no máximo dá para ir até 43. Opa, isso é muito bom. Tem vaga para todo mundo. Ricardo.
Obrigado, um abraço, viu, querido? É com alegria que vejo a gente se encontra aqui e eu quero convocá-los a todos que tiver que se encham de coragem, de ânimo, para a gente ter um belíssimo encontro e reviver aquilo que a gente reviveu como família no seminário. Muito bem. Moacir, um abraço, obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos agitar Campo Grande, todo mundo lá, vamos contar as mesmas mentiras, umas mentiras a mais, tomar umas e outras, nos vemos lá. Valeu? O Forbes lembrou, vamos tomar os guaranazinhos também, os vinhos, né? Também é importante, né, Forbes? Olha, quero deixar os parabéns ao trabalho da Confrari. Confrari tem feito a diferença também entre os irmãos seminaristas, ajudando também aí nesse sentido, né? Quero até pedir desculpas aí no início da Confrari, o Berec ficou meio assim, como será o grupo e tal. Hoje eu vejo trabalho bonito e ajudando bastante, que estão também na organização deste encontro, né? Gente, olha, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.